primeiro lugar, quero saudá-lo. Obrigado. E me apresentar. Eu sou padre Aloísio Bonin, jesuíta, e nasci em 1936. Éramos 13 irmãos, todos nascemos em casa. Quando nascia alguém, o pai levava as crianças para o vizinho e buscava uma parteira. Aí a gente sabia que tinha mais um irmão a caminho. E era uma família praticamente autossuficiente, porque a mãe, ela, além de cozinheira, ela costurava as roupas, remendava as roupas, e com ferro a brasa passava a roupa, ordenhava as vacas, fazia queijo, fazia manteiga, né? E a família vivia num ambiente onde ainda não existia inseticida. Então a gente era vítima de bicho de pé, de percevejo, de barbeiro, nós chamávamos de fincão, né? E de repente começou a falhar. A gente não tinha evidentemente energia elétrica, não tinha inox, não tinha rádio, não tinha televisão, nada disso existia. Então a gente vivia o dia a dia juntos, trabalhando na roça e em casa. No fim da guerra, portanto isso fazem 70 anos, aí de repente começou a faltar soda para fazer sabão, porque o sabão que se usava era fabricado em casa. Então se usava cinza, que se tirava do fogão. De repente não tinha mais gasolina ou querosene, a gente usava banha para lamparina. E os ônibus, poucos ônibus e caminhões e carros que existiam, usavam madeira ou carvão, chamavam de gás pobre. Era uma situação que a gente achava normal, porque a guerra levou a essa situação. Então a gente tinha roupa para a roça, né, que a gente usava e era remendada. A gente às vezes nem sabia qual a roupa original de tantos remendos. E quando não dava mais, se usava para enxugar os pés e lavar a casa. Fußlampe, né? E assim a gente levava a vida. A gente não tinha sapato, a gente preferia andar descalço, e no inverno usava tamanco. E se ia para a escola, que ficava uns 3 quilômetros, a gente andava a pé, levava uma merenda junto, e o material escolar, o mais precioso, era uma lousa, uma pedra, que era mais caro que hoje, era mais caro do que hoje um laptop, né? Que era importado. E era um professor que morava ao lado da escola, e todos alunos de todos os anos, ao mesmo tempo, na mesma sala, onde se aprendia aritmética, a caligrafia, geografia, né? Nunca esqueço, a gente saía lá em fila, declamando os estados e capitais. Era Pará, capital Belém; Maranhão, capital São Luís; depois os 92 municípios do Rio Grande, os rios, países e capitais, isso era tudo declamado, né? Então
essa era uma pincelada do ambiente, não sei se gostaria de acrescentar sobre o aspecto de família. Era isso aí. Um ambiente sadio e, como disse, praticamente autossuficiente. O que a gente comprava era soda para fazer sabão, sal, né? Creolina para matar as bicheiras, né? E remédios. A mãe era médica, ela não tinha termômetro, mas colocava a mão na testa e sabia se a gente estava com febre ou não. Então a gente, o único que me lembro que a gente comprava era melhoral, né? Outra coisa não se conhecia, né? Então isso é o aspecto da ambiente familiar e não sei se gostaria de acrescentar algo. Não, eu diria que a minha infância foi praticamente um xerox da sua. Ah, sim. Só que ela começa mais cedo. Sim. Eu sou de 1930, então eu frequentei a escola primária já no final da década de 30, e a escola, na sua configuração, era uma escola de uma classe só, todos os alunos juntos, um professor só, e ele ensinava todas as disciplinas. E na época, agora vou só citar algumas coisas que talvez escapassem. Eu ainda fui alfabetizado em gótico, porque os meus 2 primeiros anos de escola, 38, 39, e ainda 40, uma parte de 1940, as aulas, a escola era dada em língua alemã. E a escrita era escrita gótica. E eu depois, durante o resto da vida, me comunicava com minha mãe em escrita gótica, ela não sabia. E eu fui para a aula já no primeiro dia alfabetizado por uma irmã minha que era entrevada. Tinha sofrido paralisia infantil, e como na época não havia recursos, ela ficou parcialmente entrevada. Ela me ensinou a ler e escrever antes de eu ir para a escola. E na escola, depois na segunda metade, eu fui novamente alfabetizado em português e escrita oficial. E a escola ainda usava naquela época um dos instrumentos pedagógicos que ajudaram, era a palmatória e a vara. E isso hoje seria um escândalo se isso aparecesse, mas na época era normal, tanto assim que a gente chegando em casa depois da escola, o pai perguntava como é que foi a escola, tu fez alguma malandragem, ou tu apanhou, e a gente levava uma reforçada em casa se a gente tinha cometido alguma infração. E na minha escola, pelo menos, como era uma escola de comunidade, a comunidade também fazia uma avaliação do próprio professor. Então, no fim do ano, os pais eram convidados a participar de uma espécie de exame final. E quem fazia as perguntas eram os pais. Faziam perguntas de geografia, faziam perguntas de história, etc., para os alunos para eles responder. E se o nível não era satisfatório, estava sendo avaliado conjuntamente o próprio professor, né? Se o nível, então a própria comunidade é totalmente envolvida. Isto foi praticamente um xerox dessas escolas de comunidade daquela época. Aí os pais pagavam o professor. Sim. Eu levava todos os meses, acho que eram 2 ou 3 mil réis para pagar o professor, né? E o professor era o líder da comunidade também, ele era o regente do coral, era o homem que cuidava da sacristia, ele cuidava da ordem dentro da igreja e dava também as catequeses, né? Fazia enterros também. Fazia enterros, fazia o papel de diácono. Sei. Bom, agora vamos para o ensino médio.
A ensino médio. Bom, aí só... Ensino médio era, na época era precário no Rio Grande do Sul. Era colégios onde se podia fazer o tal de ginásio. Sabia-se que Porto Alegre, eu acho que Montenegro também tinha uma escola e isso não existia praticamente. É. E os seminários. Então tinha muitos seminários, cada diocese tinha seu seminário, muitos eram dirigidos pelos jesuítas. E lá então os jovens iam. Eu me lembro, eu fui aos 12 anos, saí de casa. E foi duro porque não existia telefone, nada disso, a gente ficava isolado de fevereiro até dezembro da família, né? Então a gente foi para o Colégio Santo Inácio em Salvador do Sul, então isso tudo era novidade, onde a gente tinha uma disciplina que também hoje não se admite mais, mas a gente aprendeu que tinha o 4º curso preparatório, tinha o 5º curso de admissão, depois 4 anos ginasiais e depois 3 anos de clássico ou científico. Só depois a gente podia aventurar-se a uma eventual universidade. Então, a gente estava dedicado ao estudo praticamente o dia inteiro, com aulas e salas de estudo. Então isso era, a gente tinha 7 anos, cada dia uma aula de latim, tinha 3 anos aulas cada dia de grego, e depois português, evidentemente, aritmética, matemática, né? E depois francês, inglês. Chegava a ter 13 disciplinas diferentes, trabalhos manuais também e tudo. Então era um ambiente assim, de adquirir muitos conhecimentos, além de nós mesmos tínhamos que cuidar da ordem e da limpeza, de lavar a louça e tudo, né? Então a gente estava num regime quase militar. Não sei o que... Bom, eu passei pelo mesmo regime, na mesma instituição, só novamente alguns anos antes. Eu fui para Salvador do Sul, no seminário, em 1942. Portanto, no meio da guerra, já a guerra andando, sim, e com todos os problemas que se seguiram. Eu só queria caracterizar para os que não têm conhecimento dessa história de como era o modelo desse ginásio que nós chamamos de ginásio. Era um modelo trazido da Europa, que era baseado no ginásio alemão, que tinha como objetivo não tanto preparar para uma profissão, mas dar uma formação geral tal que depois o egresso desse ginásio pudesse entrar em qualquer área profissional. Então, se aprendia muito a língua. Nós saímos de lá lendo grego, lendo latim e até falando. Grego não tanto, mas o latim se tinha que falar. O português era algo que tinha que ser aprendido a fundo, geografia, história, e com todos os seus complementos. Nós chegávamos a fazer, me lembro, a decorar as grandes, os discursos de Cícero, as chamadas Catilinárias, que foi um discurso de
acusação de um criminoso lá chamado Catilina, nós fazíamos a apresentação em um cenário arranjado para isso em latim. Então a gente saía de lá realmente municiado com todo equipamento necessário para poder enfrentar um curso superior. E como o padre Bonan já acentuou, o que se aprendeu dentro desse seminário que hoje talvez se estranhe um pouco, era uma disciplina militar, que era um internato com uma disciplina rígida, tinha que ter, porque senão ia desandar, mas de outro lado uma convivência também muito de camaradas, que a gente estabelecia relações entre os colegas realmente que eram camaradas que lutavam na mesma linha, porque todos eles tinham um objetivo dentro do seminário, e depois seguir a carreira eclesiástica, no caso, entrar para os jesuítas. A maioria não ia saindo aos poucos, mas foi um tirocínio muito proveitoso. Agora, há umas, lá, como era no tempo da guerra, na minha época, 1943, 44, nós chegamos a comer pão e comida sem sal durante meio ano, porque o sal e o açúcar vinham do Nordeste via capotagem, quer dizer, transporte marítimo, não havia transporte terrestre, e aquilo foi interrompido com o afundamento de navios que houve, então ficamos meio ano sem sal e sem açúcar. Quer dizer, vivendo aquelas privações e tensões todas da guerra, que não foram nada agradáveis, mas do outro lado também serviram um pouco para a gente se curtir numa situação extrema quase. O curso, ou então a formação média, se deu realmente dentro de um internato que tinha um regime próprio, com uma programação acadêmica ou de formação muito concentrada na formação geral. E isto foi extremamente útil para os futuros avanços dentro da vida acadêmica e inclusive na vida profissional depois como professor. A gente, depois de concluir o clássico, a gente foi fazer o curso de espiritualidade, 2 anos, que é o chamado noviciado, e eu já não peguei o curso de letras clássicas, ou do tal de juniorado. Sim. E depois do espiritualidade, então a gente foi para filosofia. A filosofia eram 3 anos, só estudo de filosofia, e era tudo em latim. Filosofia. Depois da filosofia, comecei a lecionar no Colégio Anchieta e de noite cursava economia na Universidade Federal, que acabei concluindo na Unicinos. Depois desse período, 4 anos de teologia, no Colégio Cristo Rei, era só. E no final, depois de concluir a teologia, fui fazer o doutorado em doutrina social da Igreja em Roma. Então essa é a minha formação acadêmica, que depois eu voltei e comecei a lecionar na área de filosofia, de economia, de cooperativismo, e me envolvi no mundo acadêmico mesmo. Bom, a minha formação, praticamente em parte, é um xerox novamente do seu, porque nós tivemos as mesmas instituições. Porém, como eu entrei nessa trajetória 6 anos antes, então eu tive, depois daqueles cursos que o padre Bonan falou de formação espiritual, um curso de letras clássicas, que era latim, grego e português, com as respectivas literaturas, e paralelamente um curso de oratória,
como a gente estava querendo ficar padre e fazer sermões, então a gente tinha que aprender as técnicas oratórias. A gente fazia discursos na turma ao meio-dia, almoçando no refeitório comum. A gente fazia um discurso, fazia um sermão para a turma para treinar. Então, e nas letras clássicas a gente aprendia a fundo mesmo a língua e a literatura clássica e a portuguesa. Clássica, latim, grego. Nós chegávamos a fazer versos em latim, como tarefa de escola. E a literatura das duas línguas clássicas e o português com a mesma intensidade. Depois eu também passei, portanto, esse é o meu primeiro curso médio, superior, completo, porque realmente era de 3 anos. Já começavam no 2º ano de formação religiosa, começavam as letras clássicas, para depois mais 2 anos de complementação. Depois disso fui fazer filosofia, também como o padre Boron fez, toda ela em latim. A língua oficial da formação filosófica e teológica era o latim. Depois de 3 anos de formação em filosofia, fui também, naquela época, os estudantes para padre, os jesuítas, eles, depois da filosofia, iam fazer um estágio de treinamento pedagógico em algum colégio de 3 ou 4 anos. Como padre Bono, eu também fui mandado para o Anchieta, e paralelamente eu fiz o curso de História Natural na Universidade Federal, agregado ao curso de Geologia. Eu lecionava sábados no colégio e de noite num supletivo, e de dia eu ia para a universidade para fazer o curso de História Natural, que hoje seria Biologia, mas mais alguma coisa, e o curso de Geologia, que estava agregado naquela época num conjunto. Depois disso, eu fui fazer a minha teologia em São Leopoldo, em 1960, e naquele mesmo ano eu comecei a lecionar na Unicinos e na URGS, paralelamente ao curso de teologia. Uma vez terminado o curso de teologia, eu fiquei lecionando durante 15 anos, e depois de 15 anos eu fui fazer o tal do livre docência. Na época não havia doutorados do tipo como tem hoje. Então havia a tal da livre docência, que era equiparada vamos dizer assim, ao doutorado mais alguma coisa. Era ao mesmo tempo também um curso, um concurso de carreira acadêmica. Então o livre docente recebia 2 títulos, eu tenho eles aqui, os diplomas, livre docente numa disciplina, e doutor na área geral. Então eu tenho doutorado em filosofia e livre docente em antropologia. E a complementação final foi em 1988, e fui a Paris durante meio ano para fazer o tal do pós-graduação, que os europeus não conhecem. É um estágio complementar que aqui era chamado de pós-doutoramento, que então dá uma série de vantagens de progressão funcional dentro da Universidade Federal em Porto Alegre e dentro da Universidade própria Unicinos. Então, esse é o roteiro mais ou menos de formação acadêmica, de letras clássicas, de filosofia, história natural, teologia completo, e depois a complementação da pós, que foi o doutorado e a livre docência na área de filosofia. Eu comecei a minha docência já aos 19 anos. Comecei a lecionar aos 19 anos em Salvador do Sul, no seminário. Lá naquela época tinha uma dúzia de rapazes, de meninos de 14, 15 anos, que cuidavam das vacas, dos porcos, limpavam a estrebaria, etc, etc. E um dia de noite eles me vieram pedir para eu dar umas aulas para eles, de geografia, de história. Então eu comecei aos 19 anos a lecionar realmente, e depois nunca mais parei, porque a gente foi dando aula de religião também,
E em 59 eu comecei na Unicinos, em 60 na Universidade Federal. Levei as duas docências paralelas até 1990, quando me aposentei na Universidade Federal, em Porto Alegre, e continuei então na Unicinos com tempo integral. E lá eu fui trabalhar na pós-graduação de História. E lá na pós-graduação de História, o padre Bonan, que foi meu reitor,